o Senhor. Pastor de Israel, escutai, vós que conduzis José como um rebanho, vós que estáis sobre os querubins, apareçai, à frente de Efraim, Benjamim e Manassés. Eu cuidarei das minhas ovelhas, eu cuidarei, diz o Senhor. Arrancastes uma videira do Egito, expulsastes as nações para transplantar, preparastes-lhes o terreno, ela deitou raízes e encheu a terra. Eu cuidarei das minhas ovelhas, eu cuidarei, diz o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, sede bem-vindos para celebrarmos a Eucaristia neste dia em que nos alegramos na celebração da memória de São Bartolomeu dos Mártires, que foi arcebispo de Braga e nos manifestou no seu tempo este cuidado de Deus para conosco. Eu cuidarei das minhas ovelhas, eu cuidarei do meu povo, não o abandonarei. Saúdo de modo particular alguns grupos presentes hoje na nossa Assembleia, vindos da União de Freguesias, de Esqueiros, Navogilde e Travassós, na Arquidiocese de Braga. O grupo de séniores de Severo do Voga, na Diocese de Aveiro. E um grupo vindo de várias dioceses, que está nesta semana conosco e que nos dá muita alegria a sua presença também. O grupo Vem para o Meio, que a todos chegue esta certeza de que Deus cuida de nós e que nós, inspirados por Ele, somos também chamados a cuidar uns dos outros. É isso que muitos de vós fazeis no dia-a-dia da vossa vida. Todos nós, afinal, somos chamados a isso. Saúdo também, de modo particular, todos os irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios de comunicação, de modo particular os que se sentem mais sós ou doentes, que a todos chegue a comunhão da nossa oração nesta manhã. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Oremos. Senhor nosso Deus, que dotastes de grande caridade apostólica o Bispo São Bartolomeu, protegei sempre a vossa Igreja, de modo que, assim como ele foi glorioso na sua solicitude pastoral, também nós sejamos, pela sua intercessão, sempre fervorosos no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés e Arão realizaram muitos prodígios diante de Faraó. Mas o Senhor permitiu que se endurecesse o coração de Faraó e ele não deixou partir do seu país os filhos de Israel. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses. Fareis dele o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel e dizei-lhe: no dia 10 deste mês, procure cada qual um cordeiro por família, uma res por cada casa. Se a família for pequena demais para comer um cordeiro, junte-se ao vizinho mais próximo, segundo o número de pessoas, tendo em conta o que cada um pode comer. Tomareis um animal sem defeito, macho e de 1 ano de idade. Podeis escolher um cordeiro ou um cabrito. Deveis conservá-lo até ao dia 14 desse mês. Então, toda a Assembleia da Comunidade de Israel o imolará ao cair da tarde. Recolherão depois o seu sangue, que será espalhado nos umbrais e na padieira da porta das casas em que o comerem. E comerão a carne nessa mesma noite. Comê-la-ão assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis nada cru, nem cozido em água, mas tudo assado no fogo, com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixareis nada para a manhã seguinte, mas se alguma coisa sobrar para o dia seguinte, queimá-la-eis no fogo. Quando comerdes, tereis os rins cingidos, sandálias nos pés e o cajado na mão. Comereis a toda a pressa. É a Páscoa do Senhor. Nessa mesma noite, passarei pela terra do Egito e hei de ferir de morte, na terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Assim, exercerei a minha justiça contra os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue será para vós um sinal.
nas casas em que estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não sereis atingidos pelo flagelo exterminador, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia será para vós uma data memorável, que haveis de celebrar com uma festa em honra do Senhor. Festejá-lo-eis de geração em geração, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Como agradecerei ao Senhor tudo quanto Ele me deu, e levarei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva, quebrastes as minhas cadeias. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Oferecer-vos-ei um sacrifício de louvor, invocando o Senhor o vosso nome. Cumprirei as minhas promessas ao Senhor, na presença de todo o povo. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou através das searas em dia de sábado, e os discípulos, sentindo fome, começaram a apanhar e a comer espigas. Os fariseus viram e disseram a Jesus: Vê como os teus discípulos estão a fazer o que não é permitido ao sábado. Jesus respondeu-lhes: Não lestes o que fez David quando ele e os seus companheiros sentiram fome? Entrou na casa de Deus e comeu dos pães da proposição, que não era permitido comer nem a ele nem aos seus companheiros, mas somente aos sacerdotes. Também não lestes na lei que ao sábado no templo os sacerdotes violam o repouso sabático e ficam isentos de culpa? Eu vos digo que está aqui alguém que é maior que o templo. Se soubesses o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício, não condenaríeis os que não têm culpa. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, conforme dissemos no início e rezamos, celebramos hoje a memória de São Bartolomeu dos Mártires, arcebispo de Braga, portanto um santo português da nossa terra. Ele nasceu em Lisboa, na freguesia dos Mártires, em 1514. Entrou depois, mais tarde, na Ordem dos Pregadores, onde foi ordenado presbítero e se tornou também professor de teologia. Finalmente foi eleito bispo de Braga, onde incansavelmente exerceu com diligente eficácia uma intensa atividade apostólica. Foi sinal deste cuidado de Deus para conosco. E disse-nos de uma maneira viva que ninguém está excluído deste cuidado. Viveu a inquietação da missão, no sentido de fazer chegar a todos o Evangelho de Jesus. E por isso ele muito trabalhou na evangelização do seu povo, preparando, por exemplo, um catecismo para a todos instruir na doutrina cristã e nas práticas espirituais. Preocupou-se incansavelmente com a formação dos pastores, do clero, para que pudessem, de modo mais competente, anunciar o Evangelho e tornar Cristo vivo na vida de todos. Escreveu várias obras de doutrina, entre as quais se salienta uma que, e todas as outras, mas esta de modo especial, que mantém uma extraordinária atualidade, chamado O Estímulo dos Pastores e o Compêndio da Vida Espiritual. Foi um dos padres do famoso Concílio de Trento, com uma atuação que mereceu o elogio do Papa e o aplauso dos padres conciliares, que o consideraram um luminar do concílio. Vindo para a sua diocese, ele procurou atuar aí e estimular no nosso país a aplicação da reforma levada a cabo pelo concílio, fundando o seminário, hoje ainda, que lá está o Seminário Conciliar de Braga,
para a conveniente formação dos sacerdotes. Já no final da sua vida, renunciando ao arcebispado, recolheu-se no convento de Santa Cruz de Viana do Castelo, que tinha sido construído por sua iniciativa, onde prosseguiu a sua vida austera de simples religioso, totalmente votado à oração, à caridade e ao estudo. Daí partiu para o céu no dia 16 de julho de 1590. Sendo estimado como santo ainda no seu tempo, foi beatificado pelo Papa São João Paulo II a 4 de novembro de 2001 e canonizado pelo Papa Francisco a 10 de novembro de 2019. Queridos irmãos e irmãs, a vida dos santos narra-nos o Evangelho, torna-se um Evangelho vivo e por isso nós os celebramos na liturgia, não apenas para recordar os nossos antepassados, mas para nos sentirmos estimulados e convencidos que é possível a nós, como foi a eles, podermos viver o Evangelho. Dizer-nos que a nossa fé não é apenas um exercício piedoso, é uma vida empenhada e comprometida com o Evangelho. Em São Bartolomeu dos Mártires, encontramos a concretização do que escutamos na Palavra de Deus. A certeza de que o Senhor cuida do seu povo, liberta-o do mal, liberta-o da escravidão, dos muitos Egitos em que a nossa vida tantas vezes mergulha. Assim nos dizia a primeira leitura, ao apresentar-nos a Páscoa da primeira aliança. A hora clara da atenção de Deus para com o seu povo, que lhes dá a certeza de que não está sozinho, que Deus o vê e olha, que Deus intervém na vida para libertar e salvar. Essa Páscoa da primeira aliança é apenas sinal e figura da nova e eterna aliança que o Senhor Jesus haveria de realizar no seu corpo entregue por nós e no seu sangue derramado, fonte da vida, naquela cruz onde Ele nos alcançou o perdão e a vida para sempre. Pela sua Páscoa, Jesus tornou-se Ele próprio Senhor de toda a realidade, também Senhor do sábado, abrindo-nos o dia novo e definitivo, em que o céu se une à terra, em que o homem se encontra definitivamente com Deus, no abraço da misericórdia e no banquete da abundância do perdão e da vida. É esse banquete que nós celebramos em cada Eucaristia. Cada Eucaristia torna-se este último momento da história da nossa salvação, a hora precisa em que Deus nos volta a salvar, se volta a entregar por nós e a alimentar-nos da sua própria vida. Mergulhamos neste dom admirável da vida de Deus que vem ao nosso encontro para nos habitar e nos dar a cada um de nós essa vida, concretizando quanto Jesus nos diz noutra passagem do Evangelho: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É isto mesmo que somos chamados a acolher e a manifestar. Esta vida de Deus que nos toca e nesse toque nos liberta, nos cura, nos reanima, nos alenta e nos salva. É deste modo que nós todos somos chamados a ir para o meio, como se diz deste grupo que hoje está conosco. Ir para o meio para, nesse meio, colocarmos Jesus no centro, Jesus no meio, e deixarmos que Ele
tome conta de nós, para que nós hoje continuemos os seus gestos, que são um dom de vida, de cuidado, vindos de tantas partes, de Braga, de Aveiro, de tantos, de Braga, de Aveiro, de tantos lados. Confiemo-nos a este cuidado de Nossa Senhora e deste Santo Arcebispo que hoje celebramos. Confiemos de modo particular os nossos pastores, que foram objeto de tanta atenção e cuidado de São Bartolomeu dos Mártires, para que, por intercessão de Maria e deste Santo Arcebispo, sejam santos e fiéis ao Senhor, dedicados e felizes na missão, anunciadores da alegria e da exigência do Evangelho, nesta hora da nossa vida e da nossa história. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo é a palavra definitiva que o Pai enviou ao mundo para lhe manifestar o amor de Deus e a sua misericórdia. Peçamos a Jesus que nos ajude a compreendê-lo, dizendo: Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pela Igreja Católica, difundida por toda a terra, para que ponha no centro da sua mensagem salvadora a alegre notícia de que Deus é misericórdia, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos que ensinam a lei de Deus aos homens de hoje, para que não os prendam com 1000 preceitos e deveres, mas os libertem, falando com desassombro de Jesus Cristo, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos judeus, que celebram a Páscoa de geração em geração, e pelos cristãos, que celebram a Páscoa da nova aliança, para que glorifiquem o Deus Santo, que fez tantas maravilhas, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelas famílias que repartem com generosidade aquilo que têm, principalmente quando acontecem grandes catástrofes, para que Deus as leve a tomar parte na ceia do seu reino, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelas comunidades paroquiais da nossa diocese, para que, ao celebrarem a liturgia dominical, o façam com fé, alegria e verdade, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Jesus Cristo, Filho de Deus e da Virgem Imaculada, Redentor da humanidade e seu caminho para o céu, ensinai-nos a falar das coisas da fé com palavras de verdade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Oremos. Olhai, Senhor, para os dons que trazemos ao vosso altar, ao celebrarmos o Bispo São Bartolomeu, pastor vigilante e exemplo admirável de santidade. E pela virtude deste sacrifício, dai-nos a graça de produzir abundantes frutos de boas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrarmos hoje a memória do Bispo São Bartolomeu, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Bartolomeu dos Mártires, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na alegria de sermos filhos de Deus, digamos a oração do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos do Deus da paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Compadecei-vos de mim, ó Deus, por vossa bondade. Pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Não é do sacrifício que vos agradais, e se oferecer um holocausto, não o aceitarás. Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido. Não desprezareis, Senhor, um espírito humilhado e contrito. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência. Reconstruí os muros de Jerusalém. Então vos agradareis dos sacrifícios devidos, oblações e holocaustos. Então serão oferecidas vítimas sobre o vosso altar. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores.
Oremos. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, que a participação na mesa celeste, ao celebrarmos o Bispo São Bartolomeu, confirme e aumente em nós o poder da vossa graça, para que, observando os seus ensinamentos, conservemos intacto o dom da fé e sigamos fielmente o caminho da salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. Caros peregrinos, neste ano santo que estamos a viver, convido-vos agora a voltarmos para a imagem de Nossa Senhora para fazermos a oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Salve, salve, Senhora da Esperança. Salve, salve, ó Mãe do povo peregrino. Salve, salve, Senhora da Esperança. Salve, salve, ó Mãe do povo peregrino. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caros peregrinos, aqui presentes, desejo-vos a todos uma feliz e santa peregrinação e um santo dia. E a todos os que nos acompanharam, que fique para todos nós a certeza de que Deus está conosco e cuida de nós, acompanha a nossa vida, vai conosco. E Nossa Senhora, que aqui veio ao nosso encontro, diz-nos sempre, como disse aos pastorinhos, que nunca nos deixa sós. Confiemos nela, que é a nossa mãe e também nos acompanha nos caminhos da vida. Um santo dia para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e deem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Chama viva da minha esperança, este canto soba para ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Deus nos olha terno e paciente, nasce a aurora de um futuro novo, novos céus, terra feita nova, passa os muros, espírito de vida, chama viva da minha esperança, este canto suba para